Se você já errou alguma questão no Enem porque não conseguiu converter corretamente as unidades de medidas ou nem percebeu que tinha que realizar alguma conversão, fica comigo que nesse vídeo você vai aprender a como fazer essas conversões corretamente e como esse assunto é cobrado no Enem. Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal. Sou a professora Laísa e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos de matemática básica para o Enem, tá? Então, nessa aula, nós vamos falar de unidades de medidas e provavelmente você já deve ter visto, né, essa tabelinha aqui, tá? Que é a tabela de conversão. A gente vai usar ela para os nossos principais unidades de medida, né? De comprimento, área, volume, capacidade e de peso, beleza? Então, vamos só dar uma olhadinha rapidinho aqui, revisar com vocês esses prefixos, tá? Então, o prefixo K, você provavelmente deve saber, que significa aí quilo, né? Esse Hzinho é hecto. O DA sempre vai ser um deca alguma coisa, e aí vai depender da unidade de medida que a gente está trabalhando, beleza? Esse Dzinho é o deci, o C, o cent, e o M, o mili, beleza? E aí, por exemplo, se a gente estiver trabalhando aqui com a unidade de medida de comprimento, qual é a unidade padrão? É o metro, tá? Então, eu vou colocar um metro aqui no centro, beleza? Então, por exemplo, se eu tiver HM, que eu vou colocar aqui, ó, como a gente tá trabalhando com metro, aí seria hectômetro, KM, quilômetro, DM, decímetro, a gente tem aqui centímetro e MM, milímetro, isso aí você já deve saber, beleza? Mas aí, ó, por exemplo, sempre que a gente precisar converter alguma unidade de medida, a gente localiza essa unidade de medida e a gente vai ver aí quantas casas a gente vai precisar deslocar para realizar a conversão, tá? Exemplo, se você tem aí, sei lá, 1 metro e você quer transformar, por exemplo, para milímetro, milímetro, como o nome já diz, né, 1000, é a milésima parte de 1 metro. Então, você vai pegar o que você tem de metro e você vai multiplicar por 1000, tá? Então, você tá saindo aqui do centro e você tá indo para a direita, ó. Você vai sair de metro, tem que ir para decímetro, centímetro, para chegar no milímetro, tá? E cada casinha que você anda aqui, como é para a direita, você vai multiplicar por 10, beleza? Então, você vai sair multiplicando por 10 em cada casinha. Então, aqui, ó, multipliquei por 10. Aqui vou multiplicar por 10 de novo. 10 vezes 10, 100. Para chegar no milímetro, vou multiplicar por 10 de novo. Então, 100 vezes 10, 1000. Beleza? Então, a gente sempre vai estar fazendo esses caminhos, né? E se for para a esquerda, a gente tá saindo de uma unidade menor para uma maior, tá? Por exemplo, de metro para quilômetro. Ao invés de multiplicar, nós vamos dividir por 1000, beleza? Lembra sempre que a nossa unidade padrão está no meio, e aí eu tenho 3 casas para a esquerda, que eu vou ter que dividir, e 3 casas para a direita, que eu vou ter que multiplicar, beleza? Calma que a gente vai fazer alguns exemplos, e eu trouxe questão também, a gente vai fazer isso aqui na prática, beleza? Então, algumas que você tem que saber, já, digamos assim, decorado, que você não precise usar essa tabelinha aqui, né? Ter que desenhar lá na hora da prova para saber quantas casas você vai andar, beleza? E eu coloquei elas aqui, tá bom? Então, ó, o que é que você tem que saber? Que 1 quilômetro, quantos metros, né, tem 1 quilômetro? Responde aí. 1 quilômetro tem 1000 metros, exatamente. Isso aqui você tem que saber, né, decorado, e acredito que a maioria de vocês sabem, beleza? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, né? É só a gente pegar aqui na tabela, como eu falei, ó, tô em quilômetro, quero ir para metro, então, ó, vezes 10, 100, 1000, beleza? Tô andando 3 casas aí, né, para chegar no metro. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Vou colocar aqui, 100 centímetros, né? A gente tá em metro, e ó, a gente vai andar 2 casas para chegar no centímetro, beleza? E 1 centímetro tem quantos milímetros? 1 centímetro tem 10 milímetros. Beleza? Então, aí, você tem isso aqui decorado, e com isso, né, você pode fazer essas transformações. Se você tá de quilômetro para metro, você vai multiplicar por 1000. Mas se você tá em metro e quer ir para quilômetro, você vai dividir. Sempre é isso, tá? Se você tem 1 metro e quer transformar para centímetro, multiplica por 100. Se você tá em centímetro e quer ir para metro, você tá andando para a esquerda, aqui, tá? Então, você divide por 100, beleza? E aí, a gente tem as unidades de área, né? Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, quantos metros quadrados tem 1 quilômetro quadrado. A gente pode, como aqui a gente tava falando só de unidade, aí nessa tabelinha vai servir da mesma forma, tá? Só que ao invés de multiplicar por 10 agora, como a gente tá falando de área, beleza? Presta atenção. Como a gente tá falando de área, então agora eu não vou multiplicar de uma casa para outra, não vai ser por 10, tá? Vai ser por 10 ao quadrado
É uma área agora, tá? Então, cada casa que eu andar, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado. Beleza? Então, essa é uma forma da gente fazer, né? Então, por exemplo, ó, você tem 1 quilômetro quadrado, então tô aqui em quilômetro, e eu tô precisando ir para metro quadrado. Então, ó, vai ser vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Potências de 10, ó. Mesma base, a gente vai somar os expoentes, ó. Repete e soma os expoentes. Então, 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a sexta metros quadrados, beleza? Ou seja, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, beleza? E aí, a gente pode fazer a mesma lógica para 1 metro quadrado, para saber, por exemplo, quantos centímetros quadrados. Vamos fazer centímetro quadrado? Se você não quiser fazer por essa tabelinha, então você pode pegar esse exemplo aqui, ó. 1 metro quadrado, que a gente fez aqui, ó, tem 100 centímetros, beleza? Ó, essa é outra forma de você fazer essas conversões, tá? Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que de repente eu posso fazer mais questões depois, né, em outro vídeo, para que você tire as suas dúvidas, beleza? Então, ó, 1 metro tem 100 centímetros. E agora eu quero saber quanto que tem 1 metro quadrado, ó. Eu elevei esse negócio aqui, ó, 1 metro, agora tá todo mundo ao quadrado. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com 100, ó. Então, eu vou ter 100 ao quadrado. Beleza? Quanto que é 100 ao quadrado? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E isso é elevado ao quadrado, beleza? Então, ó, 1 metro quadrado tem 10 a quarta centímetros quadrados. Beleza? Você pode fazer dessa forma também, ou você pode vir aqui para a tabela. Tranquilo? E aí, de volume, mesmo raciocínio, tá? Ao invés de a gente multiplicar ao quadrado, que a gente estava trabalhando com área, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo, beleza? Então, 1 quilômetro cúbico tem quantos metros cúbicos de volume, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, a gente vai andar, ao invés aqui de ser 3 potências, de ser 10 ao quadrado, vai ser, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Só que as potências agora são ao cubo, beleza? Então, 1 quilômetro cúbico tem 1 vezes 10. Ó, a gente vai somar esses expoentes, tá? 10 a nona metros cúbicos, beleza? 1 bilhão de metros cúbicos. Fechou? E aí, a gente pode ir para outra unidade de medida agora. Vai seguir esse mesmo raciocínio. E a gente pode fazer aí agora com as unidades de massa, tá? Vamos fazer de massa, vamos deixar a capacidade para depois, tá bom? Presta atenção, tá? Que a gente vai chegar já nos exemplos. Eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, para que você consiga pegar a lógica dessa tabelinha. Eu acredito que você já pegou, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai fazer para massa. Então, a unidade padrão de massa é a grama, tá? Então, a grama tá aqui no meio. Então, a gente teria DG, decigrama, centigrama, miligrama. A gente tem aqui quilograma. Hectograma e decagrama a gente não vê muito, né? Não tem muitas questões com isso, mas normalmente, se cair alguma questão com essas medidas que a gente não conhece, ele explica, tá? No Enem, ele vai dizer quanto que é essa unidade, beleza? Então, ó, o que você tem que saber? Mesma forma, ó, se a gente tem aqui, ó, 1 quilo tem quantas gramas? Então, daquela mesma forma, a gente vai multiplicar. Sempre que é quilo é de 1000, então a gente vai multiplicar por 1000 para chegar na nossa unidade que padrão, que seria essa, tá? Então, 1 quilo, tá aqui, tem 1000 gramas. Isso aqui você já sabe, né? E 1 grama, a gente estaria aqui, né? 1 grama, eu vou multiplicar de novo, ó, 3 casas, por 1000, né? Então, 1 grama tem 1000 miligramas. Beleza? E aí, 1 tonelada tem 1000 quilos. Beleza? Essa já aqui eu acredito que você sabe, né? Então, vai trabalhar da mesma forma que a gente viu com a de comprimento, tá? Então, se eu tô de grama, que é uma unidade padrão, mas eu quero ir para uma unidade maior, que é o quilo, ou seja, eu tenho que ir para a esquerda, eu vou ter que dividir por 1000. Se eu tô em quilo e quero ir para grama, eu multiplico por 1000, beleza? Se eu tenho miligrama, que é nesse caso aqui, ó, presta atenção. Se eu tenho miligrama e eu quero ir para grama, então eu vou dividir por 1000. Se eu tô em grama, tô indo para a direita, eu multiplico por 1000, beleza? Então, são algumas coisas que você tem que se atentar, mas aí a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Vamos aqui para capacidade, né? Essa de capacidade
é bem comum cair em questões de geometria espacial, tá? Que inclusive eu não falei aqui, mas a gente vai resolver os exemplos, né? Como é que o Enem cobra esse assunto, tá? Então, pode vir questões diretamente de conversão de unidade e medida. Então, tem questão, por exemplo, que já teve de roda gigante, que precisa converter. Possa ser que ele traga outras medidas, como pés, milhas, alguma coisa assim desse tipo. Então, são questões que você vai ter que fazer a conversão diretamente, é só sobre conversão. Mas aí tem outras questões de outros assuntos que para resolver você vai precisar converter. Que, por exemplo, são questões, por exemplo, de escala, né? Que você vai converter muito de metro para centímetro ou vice-versa. Ou o que ele mandar na questão, né? Questões de geometria plana, né? Questões de cálculo de área e geometria espacial, cálculo de volume. Como tem alguns exemplos, tá? Pode aparecer também questão de raciocínio lógico, de notação científica, que você vai ter que converter alguma coisa, beleza? Então, a ideia é que você tenha muita atenção à leitura do enunciado, tá? Pra não deixar passar que você precisa fazer algum tipo de conversão, tranquilo? Então, vamos continuar aqui pra capacidade, ó. Essas que são as que mais caem, tá? Então, ó, 1 metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? Você vai pegar um cubo de 1 metro, tá? 1 metro de comprimento, largura e altura. Então, pensa nisso como uma caixa d'água, velho. Quantos litros cabem, mais ou menos, em uma caixa d'água que tem 1 metro? Que tem 1 metro cúbico, né? 1 metro em todas as dimensões. Então, cara, é 1000 litros. Vai me dizer que é 1, que é 10, que é alguma coisa, tá? Você tenta ir mais ou menos pela lógica. E 1 centímetro cúbico, cara, 1 centímetro é pouquinho. Então, 1 centímetro cúbico vai ter quantos litros? Ou melhor, quantos ml, né? Porque até litros não cabe, né? Então, 1 centímetro cúbico a gente tem aí em 1 ml. Beleza? 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Em 1 decímetro cúbico, tá? Aqui o D, lembra lá, né? Decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Beleza? Essas são algumas coisas que você tem que saber já decorado, tá? Normalmente essas informações aqui, principalmente a de metro cúbico, né? Você usa bastante, tem muita questão com isso, principalmente quando tem aquelas questões de geometria espacial para você fazer algum cálculo de volume que as famílias precisam consumir, abastecimento de água, essas coisas. É bem comum ter esse tipo de questão no Enem, tá? Então, você precisa saber converter de metro cúbico para litros, né? Então, você precisa saber que 1 metro cúbico tem 1000 litros, beleza? E aí, por último, a gente tem as conversões de tempo, tá? Presta atenção. Essas aqui são as mais fáceis, né? Você sabe, obviamente, que 1 hora ela tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos, obviamente. E aí, 1 hora, é bom que você saiba que, ó, é só você multiplicar aqui, 1 hora tem 3.600 minutos. Beleza? Mas é isso aqui, então vamos fazer alguns exemplos aqui para que você consiga aplicar, tá bom? Então vamos lá, ó, eu tô saindo, ó, de quilômetro para centímetro. Então 5 quilômetros eu quero ir para centímetros. Como é que eu faço isso, ó? Então a gente vai lembrar lá da nossa tabelinha. Ó, eu tô aqui em quilômetro, tá? Então eu vou para hectômetro, tá? Opa, era um M. Decâmetro, metro, decímetro e a gente vem para centímetro. É bastante casa que a gente vai andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como a gente tá falando de uma medida linear aqui, né? Então, são 5, eu vou acrescentar 5 zeros, tá? Então, 5 quilômetros são, ó, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E isso aqui deu, ó, 500.000 centímetros. Beleza? 5 quilômetros tem 500.000 centímetros. E aí, a gente pode fazer aqui, ó, 3,5 metros tem quantos centímetros? Então, lembra lá, de metro para centímetro, eu vou multiplicar, porque eu tô indo para a direita, por 100, né? Então, ó, aqui tem uma vírgula, então eu só vou deslocar essa vírgula 2 casas, beleza? Então, ó, ela vai vir para cá e vai vir para cá. Então, eu vou acrescentar só um zero, ó, 350 centímetros. Tranquilo? Multiplicar por 10, né? Se você tá com alguma dúvida nessas multiplicações aqui, então assiste a primeira aula, tá? Dessa série de vídeos de matemática básica, eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo, que é uma aula onde eu explico, né, como fazer essas multiplicações por potência de 10, deslocar vírgulas, a matemática bem básica mesmo das operações, beleza? Se você tiver com alguma dúvida aqui, tá? Então vamos lá, ó. Se você tem 85 centímetros para metro, então eu tô de centímetro aqui, ó, para metro. Então eu vou dividir por 100, vou dar 2 casas, né? 1, 2, estou dividindo por 100, tá? Dividir por 100 é só trazer a vírgula
para a esquerda, ó, ela tá aqui, né? Não tem, mas é aqui que ela tá. Então, 1, 2, 0,85 metros. Beleza? Então, essas são as mais comuns. Então, vamos lá, ó. Aqui, 2,5 metros cúbicos. Quanto litros tem isso, né? Então, você vai lembrar lá que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, para transformar de metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1.000. Exatamente. Então, pegar o 2,5 e multiplicar por 1.000, é só a gente deslocar aí essa vírgula, né? Ela vai andar 3 casas, né? Então, ó, 1, 2, 3, eu vou ficar com 2 zeros, não é isso? 2.500 litros. Tranquilo? Faz aqui, ó. 85 gramas, eu quero saber quantos quilos tem isso, tá? Eu tô em grama e quero ir para quilo. Então, sempre que a gente tá na medida padrão e quer ir para quilo, a gente vai dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é só voltar as casas decimais aqui, ó. Tá aqui, né? 1, 2, 3. A gente vai colocar a vírgula aí, ó. 0,085 quilos. Beleza? 85 gramas tem 0,085 quilos. Tranquilo? E aí, agora a gente pode vir para litros, né? ml e litro. Que eu não falei aqui na tabela, mas vai ser da mesma forma, né? Deixa eu só trazer aqui para você entender, tá? Mas é bem rápido. Coloquei as gramas aqui, né? Mas se a gente for trabalhar aqui com litro, né? Então, vai ser aqui, ó. Aqui é decilitro, centilitro, mililitro. Você já conhece, né? Decalitro a gente não usa muito. Hectolitro também não. E quilolitro também não. Mas é bom que você saiba que existe, né? Que existe. E aí, da mesma forma, a gente vai fazer as multiplicações aqui, tá? De litro para milímetro, a gente multiplica por 1.000. Para centilitro, multiplica por 100. Tranquilo? E aí, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 750 ml tem quantos litros? Então, eu tô lá em ml e eu quero vir para litro. O que é que eu vou fazer? Dividir por 1.000, beleza? É só voltar a casa, a vírgula aqui, 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, é 0,75 litros. Beleza? Então, esses são alguns exemplos só para que você consiga, né, aplicar um pouquinho aí. Mas vamos ver como esse assunto é cobrado na prova do Enem, tá? Como é que as questões apresentam esse assunto, beleza? E aqui essa é uma questão clássica, tá? Como eu falei aqui, de consumo de água. Então, vamos fazer aí a leitura, tá? Presta atenção. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas... Então, ó, cuidado com essas informações das pessoas, tá? Então, são 10 pessoas. Ó, deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Então, eu tenho uma família de 10 pessoas e eu quero construir aí um reservatório que seja suficiente para 20 dias, beleza? Ó, e cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água, tá? Então, ó, para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros, veja que eu quero a resposta em litros, ó, a gente está trabalhando com metro cúbico. Então, no fim, quando a gente calcular quanto precisa aqui, eu vou precisar converter de metro cúbico para litro, tranquilo? Então, essa para que os objetivos da família sejam atingidos, qual a capacidade em litros do reservatório a ser construído, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a gente precisa saber quanta água essa família de 10 pessoas precisa para passar esses 20 dias aí, tá? E ele tá me dizendo que cada pessoa consome isso aqui, ó. Então, vamos organizar essas contas, ó. A família tem 10 pessoas, beleza? Cada pessoa consome 0,08 metros cúbicos de água por dia, ó, tá vendo? Diariamente. Só que aí eu quero que seja o abastecimento para 20 dias, né? Então, isso aqui seria a quantidade que a família consome em um dia, mas eu preciso para 20 dias. E aí vai ficar uma conta bem tranquila de fazer, ó. Esse zero aqui vai andar com essa vírgula, né? Então, iria ficar 0,8, mas eu tenho outro zero aqui. E vai vir para cá, né? Então, vai ficar 8 vezes 2, 16, vezes 1, dá o próprio 16. 16 o quê? Metros cúbicos de água, tá? Esse é o consumo dessa família aí em 20 dias. Tranquilo? Então, você deve lembrar lá da conversão, né? Que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, então de metro cúbico para litro eu só multiplico por 1.000. Então, ó, 16 metros cúbicos, 16 vezes 1.000, eu acrescento 3 zeros aí. E a gente tem a nossa resposta na letra E. Beleza? Essa é uma questão bem simples, tá? É comum de aparecer no Enem. É uma questão
meia direta de conversão, tá? A gente precisou aí saber quantos litros tem um metro cúbico, tranquilo? Vamos resolver mais uma questão aqui, tá? Essa é uma questão que aparece a conversão de unidade de medida, presta atenção, indiretamente, tá? Por que indiretamente nesse caso, ó? Quando você olha aqui nas alternativas, ó, a questão é de notação científica, né? Você vai precisar colocar um número aí numa potência. Mas vamos fazer a leitura do enunciado, tá? Ó, as exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas. Presta atenção, hein? É muito importante isso aqui, ó. É toneladas. No mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa relação ao mês de maio de 2012. Informação. Aí o que é que ele quer saber, ó? A quantidade em quilograma de soja exportada pelo Brasil no mês de julho. Então, ó, ele me deu aqui, ó, que é 4,129 milhões, ó. Sempre que a gente tá falando de milhões, você deve lembrar lá da primeira aula, que milhões é 10 à sexta. Pronto. Escrever aqui em notação científica, 4,129 vezes 10 à sexta. Aí você vai olhar aqui as alternativas, olha que bonitinho, tem a letra B. Só que prestem atenção, ó, no comando da questão, ó, ele quer a quantidade em quilogramas. E isso aqui que ele deu, ó, tá em toneladas. Então aí você vai lembrar que uma tonelada tem 1.000 gramas. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1.000. 1.000 é 10 ao cubo, beleza? Então vai ser 4,129 vezes 10 a... Só é somar os expoentes, tá? 10 a nona. E essa sim é a nossa resposta que tá aqui na letra C, beleza? Então tem que ter muito cuidado com essas leituras do enunciado, tá? Você sempre dá uma olhadinha nas unidades que estão e dá uma olhada, dá uma relida no enunciado da questão, no comando, para ver se realmente aquilo, a medida que ele está pedindo, né, a unidade que ele está pedindo, é realmente aquela que ele deu no restante do enunciado, beleza? Então, essa foi aqui a nossa aula de unidade de medidas. Óbvio que você precisa treinar mais, você precisa fazer questão, então não esquece de participar do grupo, tá? Eu deixo as listas de exercício lá toda semana, né? Sai a aula aqui, eu deixo a lista lá, para que você consiga praticar o que você aprendeu na aula aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo.